Bom, gente, antes de resolver o exercício, quero lembrar com vocês as fórmulas de soma e subtração de arcos. Então, a primeira fórmula, o que é o seno de x mais y? É seno x cosseno y mais seno de y cosseno de x. O que é o seno de x menos y? Ele é o seno de x cosseno de y menos seno de y cosseno de x. O que é o cosseno de x mais y? É o cosseno de x vezes o cosseno de y menos o seno de x vezes o seno de y. E o que é o cosseno de x menos y? É o cosseno de x vezes o cosseno de y mais seno de x vezes seno de y. Então, sabendo agora essas fórmulas de soma e subtração de arcos, vamos resolver o exercício. Então, o exercício é, sendo A uma constante real, resolver o sistema usando a regra de Cramer. Então, a primeira coisa que nós precisamos calcular é o D, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, na primeira equação, quem é o coeficiente de x? É seno de A. O coeficiente de y é menos cosseno de A. Na segunda equação, o coeficiente de x é cosseno de A. E o coeficiente de y é seno de A. Então, quando a gente calcula esse determinante, dá seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, que é a relação fundamental da trigonometria, isso é 1. Portanto, o D da regra de Cramer, que é o determinante da matriz dos coeficientes, é 1. Como nós temos duas variáveis, duas incógnitas, x e y, nós precisamos encontrar quem é D1 e quem é D2. Então, quem é D1? Eu tomo a matriz dos coeficientes, substituo a primeira coluna pela coluna dos termos independentes. Então, a primeira coluna vai ser a coluna dos termos independentes. E a segunda coluna permanece inalterada. Então, isso dá menos cosseno de A, seno de A. Quando a gente calcula esse determinante, isso dá menos seno de A cosseno de 2A mais seno de 2A vezes o cosseno de A. Pela fórmula de subtração de arcos para o seno, o que é seno de x menos y? É seno de x cosseno de y menos seno de y cosseno de x. Então, aqui, o que a gente tem? Vou só reescrever isso aqui mudando a ordem. Então, isso é seno de 2A cosseno de A menos seno de A cosseno de 2A. Pela forma da subtração de arcos, isso é seno de 2A menos A. E isso, portanto, é seno de A. Então, o D1 é seno de A. E agora, por fim, vamos calcular o D2. O D2, o que eu tenho que fazer? Manter a primeira coluna da matriz dos coeficientes. Então, vou mantê-la, seno de A, cosseno de A. E substituir a segunda coluna pela coluna das matrizes, pela coluna
dos termos independentes, que é menos cosseno de 2A, seno de 2A. Então, quando eu calculo esse determinante, isso dá seno de A vezes o seno de 2A, mais cosseno de A vezes o cosseno de 2A. Então, a gente tem seno A, seno de 2A, mais cosseno A, cosseno de 2A. Isso é cosseno de 2A menos A, que é cosseno de A, lembrando das fórmulas lá de cima. Portanto, o D2 é cosseno de A. Então, x, que é D1 sobre D, ele é seno de A sobre o D, que é 1. Nós calculamos aqui em cima. D é 1. Então, o x é seno de A. E o y, ele é D2 sobre D, que é cosseno de A sobre 1, que é cosseno de A. Então, o conjunto solução desse sistema é o par ordenado seno de A, cosseno de A. Ou senão você pode responder também x igual a seno de A e y igual a cosseno de A. Essas são as duas formas que vocês podem colocar a resposta.